Glória a Deus. Queridos, chegamos então à terceira mensagem da série Quintas de Paz. Falamos na primeira quinta-feira, Jesus, Ele é o príncipe da paz. Pastor Davi Cordeiro nos trouxe a mensagem na última quinta-feira, Jesus, Ele é o nosso Deus forte. E hoje a terceira mensagem falaremos, Jesus, Ele é o Pai da eternidade, subordinados então a Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que Deus abençoe a sua palavra. Quando se diz que alguém é pai de algo ou alguém, subentende-se que essa pessoa gerou o que se vê. O profeta Isaías afirmou, 700 anos do nascimento do Messias, que ele é o Pai da eternidade, ou seja, ele é o gerador da eternidade, ele gerou a eternidade, porque antes dele nada, simplesmente nada existia. Jesus é antes de todas as coisas. Se você é pai, é porque você gerou. E há implicações em que a nossa fé esteja firmada neste Deus que é além, para além da eternidade. Antes dele não havia absolutamente nada. E nós sabemos pela fé que o nosso Jesus está vivo, Ele está reinando, o governo está sobre os seus ombros, tudo está exatamente caminhando do jeito que foi profetizado. Tudo que estamos vivendo hoje é um cenário propício para que as profecias bíblicas se cumpram. Então, não se desespere, não fique ansioso. O dólar vai baixar, vai subir, vai descer, desemprego, fome, peste, guerra, tudo isso está previsto. Amém, queridos? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu e você não podemos ter medo das coisas que estão por vir. Pelo contrário, devemos olhar e celebrar. Devemos nos alegrar porque a palavra está se cumprindo e vai se cumprir cabalmente. Exatamente como foi profetizado 700 anos antes e se cumpriu também nos nossos dias. Nós veremos muitas coisas que se alguém nos contasse, nós jamais poderíamos acreditar. E eu e você não podemos ficar perplexos, não podemos ficar ansiosos e nem demasiadamente preocupados, porque o nosso Deus está no governo. É Ele quem está permitindo, é Ele quem está fazendo que se cumpra tudo isso que você está vendo. Então, se o que você está vendo está te trazendo qualquer tipo de outro sentimento, comece a virar a chave na sua vida, comece a ler a Bíblia, você vai entender que tudo isso é necessário que aconteça. Fale para o teu vizinho aí, não desanime, não tenha medo, fique firme, porque breve o dia vem. O dia alegre chega, bem perto a aurora está. Quem se lembra aí desse hino? Meu Deus, tem pouca gente conhecendo, hein? Tá vendo? Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto a aurora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que esta paz que Cristo traz, seu povo gozará. O povo é bom lá, ó. Já está lá no... Agora eu vou cantar também não. Ninguém sabe?
Ele é o Pai da eternidade, Ele gerou a eternidade, porque antes dele nada, simplesmente nada existia. Leiam comigo Colossenses 1, versos 15 a 22, observem. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Leiam comigo agora. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do seu Filho na cruz. Do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, quando, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Este é Jesus, o Pai da eternidade, o Pai eterno, aquele que antes dele nada existia. O Deus invisível se fez carne e habitou entre nós. Cumpriu-se a profecia de Isaías. E nós que estamos aqui, temos hoje a tarefa, o dever, a alegria de finalmente entendermos as implicações, aquilo que está registrado na Bíblia e que traz para nós a certeza de que estamos naquele que é verdadeiro, no Pai eterno, no Pai da eternidade. Quais são então as implicações? Antes, porém, vamos ver o que João escreveu acerca de Jesus. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Certa vez, conversando com os fariseus, Jesus lhes disse: seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vida, da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vamos juntos agora? Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Quem aqui se recorda quando Moisés disse para Deus: eu estou indo no nome de quem? Qual é o teu nome? Que Deus disse? Eu sou. Esta expressão aparece novamente aqui, porque Ele é Deus. Ele é o Emanuel. Nós não estamos firmados em madeira, em louça, em ferro, em ouro, em prata, em bens materiais. Nós estamos firmados no Deus que é Pai da eternidade. O meu Deus e Senhor, o teu Deus e Senhor, Ele é nosso Pai eterno. E essas implicações que eu quero que você leve para a sua vida, para a sua ceia de Natal, quando no dia 25, de 24 para 25, quando você se reunir com a sua família, você vai se recordar desta mensagem, você vai agradar a Deus quando disser para Ele assim: obrigado, meu Pai, por ser o meu Pai e o Pai da eternidade. Ele nos deu... Pode deixar, a criançada não me atrapalha não, pode deixar. Deixai vir a mim os pequeninos.
Pode deixar, pode soltar. Se os adultos prometerem que vão olhar só para mim, deixa a criançada, tá bom? Combinado assim? Deixa a criança, olha só para mim, eu sou mais bonito que elas. Então, quando você estiver diante lá do Chester, aleluia, tender, é aquele negocinho que eu não gosto. Você gosta de tender? Eu não gosto. Alguns vão fazer churrasco, mas antes disso, reúna a sua família em casa e agradeça, porque o teu pai é o pai da eternidade. Teu pai mora no seu coração. Quais implicações estão ocultas nesta afirmação? Ele é o pai da eternidade. Em primeiro lugar, já falei lá na introdução, Ele gerou a eternidade. Vejam, Salmo 90, versos 1 a 4. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Repita isso comigo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. O bebezinho da manjedoura é o Pai da eternidade. O nosso Deus é soberano sobre toda a ciência produzida até aqui. Ele criou e deu forma a todas as coisas. E antes que Ele decidisse nos incluir na história e nos revelasse o seu grande amor, Ele já era Deus. Jamais deixou de ser. O único momento, o único instante onde Ele decidiu tomar a nossa forma, que foi na sua encarnação, Ele foi 100% Deus e foi 100% homem. Quando você acredita que aquele que você serve, aquele que você entoa os louvores, aquele que você ora antes do almoço, antes da janta, aquele que você ora antes de uma viagem, quando você tem convicção e certeza que Ele é vivo eternamente e está presente aqui agora, diante de você, não há nada que te possa fazer parar. Se eu sei que aquele que me ama e se entregou por mim é eterno e é o meu Pai, eu tenho garantia de que também estou agora eterno com Ele. Quando você e eu entendemos que o nosso Deus não é limitado pelo tempo, o tempo é coisa nossa. Nós temos uma data para chegar e uma data para sair. Não importa, Matusalém viveu 969 anos e morreu. Não importa quanto tempo, se 9 anos, se 20 anos, se 80 anos, não importa. Eu e você temos dia e hora para findarmos a nossa história, mas eu e você já temos vida eterna garantida por Jesus, porque Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai. Ele nos deu a vida, mais ou menos. Ele nos deu 1000 anos no céu, 3.000 anos no céu, 4 trilhões no céu, ou é a eternidade? A eternidade. Então, não desanime nesta vida de seguir a Jesus. Não negue a sua fé em Jesus, porque o que está reservado para mim e para você é eterno, é para sempre. Por isso que Jesus disse, vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está escrito nos céus. O Deus conosco é, antes de todas as coisas, o Pai de todas as coisas, visíveis e invisíveis. A implicação número 1, por existir antes da eternidade, sua sabedoria, conselhos e promessas têm toda a credibilidade, pois de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Ele não mente, Ele não pode se negar, Ele é fiel, Ele permanece fiel, Ele sempre foi fiel, todas as obras dele são feitas em fidelidade e justiça, não há por que duvidarmos. Se Ele disse que você pode confiar,
que no dia da angústia Ele vai te livrar, continue acreditando assim, porque Ele livra mesmo. Livra sim, queridos. O cristão, ele não precisa desesperar, porque o socorro vem do alto, porque Ele tem fidelidade eterna, amor eterno, cuidado eterno, tudo é eterno. Assim como Ele foi com Moisés, Ele foi com Josué, assim como Ele foi com Josué, Ele será com você também. Aonde você for, por onde você passar, o Pai da eternidade vai estar com você, e a sua fidelidade vai te cobrir, o cuidado dele estará com a sua vida. Em segundo lugar, Ele traz à existência as coisas que não existem. Esta é a segunda implicação. Por ser eterno e ter criado tudo a partir da sua palavra, quem é cego de nascença voltou a enxergar. Como? E aqueles pais disseram: olha, nós sabemos que ele nasceu cego, agora como está vendo aí, eu não sei, ele tem idade, perguntem a ele. Vocês sabem por que eles fizeram isso? Porque se eles dissessem que Jesus tinha curado, eles iam ser expulsos da sinagoga. Então, a ser expulso, nós vamos permanecer com a sinagoga, e ele, se quiser, que seja expulso. E assim foi, ele foi expulso da sinagoga, porque não podia afirmar que o Pai da eternidade, aquele que traz à existência as coisas que não existem, havia curado. E eu gosto muito dessa parte do diálogo, que os homens dizem assim: declara que ele é pecador. Se você declarar que ele é pecador, você está liberado. Aí, qual foi a resposta dele? Se ele é pecador, eu não sei. Quem se lembra? Uma coisa eu sei: eu era cego, e agora vejo. Eu sei quem eu era, e quem eu sou agora. Quem sabe aí quem era e quem é agora? Vê, levanta a mão aí. Quem você era e quem você é hoje. Você era cego, perdido, pobre, cego, nu, mas agora você está vestido, sandálias nos pés, anel de príncipe. Não foi isso que ele fez com aquele jovem que havia abandonado a casa? Bota a sandália nos pés, dá o anel para ele de príncipe, bota a roupa nova nele, vamos nos alegrar porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Aleluia! O Deus que é eterno, o Pai da eternidade, Ele traz a existência, e esta é a fé que devemos desenvolver nele. Não há impossíveis para Deus. Nós precisamos voltar aos primórdios da nossa fé. Nós não podemos ter medo de pedir a Deus aquilo que não se vê, aquilo que não há nenhuma possibilidade mais. Se nós pararmos de acreditar que Ele é o Deus que traz à existência todas as coisas, nós ainda não entendemos que Ele é o Pai da eternidade, que traz à existência aquilo que não vê. Você já viu algum milagre? Eu já vi milagre. Por quê? Porque milagre não é algo que você pode ver a qualquer momento, a qualquer instante. Quando você vê todas as portas fechadas e de repente se abre uma que você não esperava, é porque Ele trouxe à existência uma resposta para você. Então, que a sua fé não seja limitada às coisas aqui dessa terra, às coisas dessa vida. Vá passando por cima, vá avançando. Aonde não tem degrau, Ele põe. Aonde não tem chão, Ele coloca o estrado para você passar. Aonde não há nenhuma possibilidade, Ele tem todas as possibilidades. Foi Ele quem disse: tudo é possível ao que crê. Jesus também disse: porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? E eu quero orar por você hoje, para que a sua fé se mantenha firme no Deus que pode trazer a existência a partir da sua palavra. Quem aqui não se lembra daquele homem, aquele general, que disse para Jesus: se você disser uma palavra. O que Jesus disse acerca da fé daquele homem? Nem em Israel eu vi fé do tamanho desse homem.
É essa fé que Deus quer fazer brotar no meu e no seu coração. Não existe impossíveis para Ele, e nós devemos nos alegrar. O nosso Pai eterno pode trazer à existência aquilo que nós não vemos. Leiam comigo Romanos 4,17. Como está escrito, vamos juntos? Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, você conhece bem a história, ele não podia mais gerar, muito menos a sua esposa, já com 90 anos, mas a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, ele creu acima, muito além das possibilidades, e foi isso que lhe foi imputado como justiça. Quando eu e você cremos, não em nós mesmos, e não desanimamos diante de circunstâncias difíceis, mas cremos em Deus, Ele disse que nos daria aquilo que nós estamos buscando, porque Ele tem poder para fazer. Pastor, Deus é soberano? Lógico que é, mas Ele vai te assegurar que Ele não fez, porque Ele tem algo melhor e especial para você. A nossa maturidade deve nos levar a confiar plenamente no nosso Deus e não duvidar, porque quem duvida, escreveu Tiago, é semelhante à folha que é jogada para lá e para cá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se eu tenho fé naquilo que eu estou vendo, para que eu vou crer naquilo que eu estou vendo? Disse o apóstolo Paulo. Mas se eu espero, se eu tenho esperança naquilo que creio, posso ter certeza que vou receber, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e todo aquele que bate, a porta se abre. Quem disse isso não foi o pastor Cândido, foi Jesus. Quantos aqui creem em Jesus? Você crê em Jesus? Então creia que Ele traz a existência, porque Ele é eterno, então Ele pode trazer a partir da palavra dEle. E em último lugar, a terceira e última implicação, não que não existam outras implicações, é porque o horário não deixa, a gente tinha que passar aqui a eternidade toda, falando sobre a eternidade. Em terceiro lugar, Ele tem todo o poder para nos dar a vida eterna que está nele. Ele é o Pai da eternidade. A terceira e última implicação de estarmos servindo ao nosso Pai, que é o Pai da eternidade, é que Ele, por ser antes da eternidade, Ele tem poder para nos dar a vida eterna. Você já tem a vida eterna? Esta vida eterna você não compra no banco, nenhum clube de futebol pode te dar, nenhuma empresa, nenhuma multinacional, nenhum ser humano, por mais poderoso que tenha sido aqui nessa terra, mas no nome de Jesus você alcança a vida eterna, pela fé. Vejam o que está escrito em 1 João 5,20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Vamos juntos agora? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A última implicação de estarmos servindo ao nosso Pai, que é eterno e que é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade. Por ser o Pai da eternidade, por ter criado a eternidade, Ele é a própria vida eterna para nós. Nós vamos para o céu, queridos, e de lá ninguém poderá nos tirar. Você só vai para lá depois que você partir dessa vida, mas para Deus, você já está com Ele lá, já está tudo preparado, já está tudo pronto.
lá na eternidade, Ele escreveu o meu e o seu nome. Nós receberemos uma pedrinha branca, que já está escrita. Você vai receber também? Então, descanse o seu coração nessa vida. O teu Pai eterno cuida de você, abençoa você. As portas que estão fechadas, Ele pode abrir. Mas se você entender que Ele te levantou para servi-lo, que Ele te levantou, te tirou das trevas para você dar bom testemunho por onde você passar, então aquela vaga, aquela promoção, aquele lugar de honra, eles vão chegar para a sua vida, porque você vai chegar lá e vai dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ele. Você não vai ficar preso a nada aqui embaixo, nada vai prender a sua vida, a sua mente, o seu coração, porque você está servindo a um Deus que é eterno. A Ele seja, pois, a honra, a glória, o domínio e o poder para sempre, porque de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Quando você orar hoje, antes de dormir, eu não vou perguntar quantas pessoas aqui oram antes de dormir, porque a maioria deita e fala: Senhor, já foi, não dá nem um minuto de oração, já mergulhou no sono profundo. Mas faça um teste hoje, faça esse teste hoje, ajoelha no cantinho da sua cama, ajoelha, e fala assim: Senhor, obrigado pela eternidade que eu tenho no Teu nome, e comece a viver nessa perspectiva. Tire os seus olhos daqui de baixo, peça a Deus oportunidades para levar mais alguns para essa eternidade. Queridos, a eternidade é algo tão sério, que mesmo quem vai para o inferno, vai viver eternamente lá. Já pensaram nisso? A vida que Deus dá a qualquer ser humano, qualquer um, não acaba, é para sempre. Por isso que em vida, eu e você precisamos decidir receber a Jesus como Senhor e Salvador, para que passemos a eternidade com Deus no céu, e não no lago que arde com fogo e enxofre. O verme não morre, o fogo não apaga, tormento, dor. E olha, tire também da sua mente que lá é o diabo que manda. Pelo contrário, lá não é ele que manda não. Lá ele está lá condenado, exatamente como os demônios que desceram com ele. E todo aquele que não foi achado no livro da vida, vai ser lançado lá. Então não é ele que está lá com um tridente, esperando, não, ele também vai ser condenado, tá, queridos? Senhor só há um, e o nosso Senhor tem as chaves da morte e da vida. Ele tomou as chaves da morte. O diabo não tem nada, ele é um mentiroso. Então eu e você que já temos a garantia e a certeza de que estamos na eternidade, ficaremos de pé agora. Ficaremos de pé agora. E nós não vamos viver apenas na perspectiva dessa vida, ela é passageira demais. Devemos ansiar, devemos desejar ardentemente que aquele dia chegue. Dia glorioso, dia bendito. Não podemos ter medo, ansiedade, nada disso. Entenda que este tempo é um tempo de preparação. Vai celebrando, vá ajudando. Se você pode abrir uma porta, não feche, abra, abençoe pessoas, ajude pessoas. Se você pode acolher na sua casa, acolha. Se você pode dar recursos financeiros, doe. Se neste Natal você pode comprar várias lembrancinhas, se você tem condições para isso, faça, abençoe pessoas, leve alegria para alguém, mas leve a palavra de Jesus também. Aproveite as oportunidades. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para a gente brilhar, Ele nos chama para a gente temperar, salgar, preservar.
Não vamos reter, não. Vamos avançar. Vamos seguir fazendo o que é bom, porque para isso nós somos chamados. Vamos orar, queridos.